Aqui mais uma questão do Enem, ano 2012. A gente vai analisar e resolver junto com vocês. Só um detalhe, essa questão é da área de biologia, osmose, pressão osmótica, membrana semipermeável. O que interessa para a gente é que ela também fala em concentração molar, mol por litro. Ela também fala em concentração das partículas dispersas numa solução. Então, eu aproveitei e trouxe um pouquinho para cá, já que a gente tem a área da bioquímica, a gente tem a interdisciplinaridade. Ou seja, a gente tem que saber tudo, gente boa. Então, o enunciado diz, osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os seres vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 molar, mol por litro, de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Então, ele quer dizer que essa solução 0,15, tá, a pressão osmótica que ela exerce é a mesma das soluções presentes nas células humanas. Continua o enunciado. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,2 ou 0,20 molar, mol por litro, de NaCl, tem como consequência Aí vem as alternativas. A absorção dos íons Na+, sobre a superfície da célula. A letra B, difusão rápida de íons sódio para o interior da célula. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Letra D, transferência de íons da célula para a solução. E letra E, transferências de moléculas de água do interior da célula para a solução. Bem, eu já coloco aqui na resolução uma parte importantíssima, dizendo que na osmose ocorre passagem de solvente, água pura, não permite a passagem do soluto. Então não adianta você ter íons Na e Cl-, que eles não vão passar. Eles vão ficar onde estão. Quem passa, tá, pela membrana semipermeável é a água pura. Coloca isso na sua cabeça. E continuo. O solvente, a água, sai da solução mais diluída, ou seja, a que tem menor número de partículas dispersas, para a solução mais concentrada. Em outras palavras, tem o maior número de partículas dispersas. Então, quer dizer, aquela que tiver a maior quantidade de mol por litro, lembra que eu estou falando de molaridade, é a mais concentrada. Aquela que tiver a menor concentração em mol por litro é a mais diluída. E aí eu tenho que acompanhar isso aqui, o meu solvente vai passar da mais diluída para a mais concentrada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é saber qual a concentração de cada partícula dispersa para poder somar e saber o número total de partículas dispersas, em termos de mol por litro. E aí eu pego a solução que ele me dá aqui, tá? Da célula humana, que é correspondente à célula humana, que corresponde a 0,15 mol por litro de NaCl. Como está em água, ele vai se dissociar, ele é um sal. Vai se transformar em Na e Cl-. Pô, se eu tenho 1 mol de NaCl produzindo 1 mol de cátion sódio e 1 mol de ânion cloreto, se a concentração do meu soluto, ou seja, NaCl, é 0,15 molar, e eu só produzo 1 mol de cada partícula dessa, cada íon, vai apresentar a mesma concentração, 0,15, 0,15. Portanto, o número total de partículas nas células humanas é 0,15 mol de Na+, em cada litro, 0,15 mol de Cl- por litro. Então, em 1 litro dessa solução, eu tenho 0,30 mol total de partículas. 0,15 de Na+, 0,15 de Cl-, 0,15 mol. Tranquilo até aí? Então, quando eu calculo isso aqui, eu estou calculando a solução molar. Lembrando que 0,15 mol
pertence ao sódio, 0,15 mol pertence ao cloro, nessa primeira solução, que corresponde à célula humana. Então, o total aqui é 0,30 mol, vou ficar só no mol, porque as duas vão trabalhar com 1 litro só. No segundo passo, eu calculo a quantidade total de partículas dispersas, tá? Na solução, ó, onde ele colocou a célula humana. Então, a imersão de uma célula humana em uma solução é a segunda solução. Repara que agora a minha concentração é 0,2 mol por litro ou 0,2 molar. 0,20 ou 0,2 é a mesma coisa. E como eu tenho o mesmo sal, produz 1 mol de cada partícula. Isso quer dizer que a concentração do sal é igual à concentração de cada partícula, tá? Em cada litro eu tenho 0,2 mol de Na+, 0,2 mol de Cl-. Então, no total, eu tenho 0,40 ou 0,4 mol, tá? Em cada litro de solução externa. Claro que aqui a concentração é maior do que aqui. Se essa solução é mais concentrada do que essa, o solvente vai passar da célula humana para a concentração externa. E esse solvente é água. Aqui, ó, cuidado, hein? Ó, água pura. O soluto, tanto o sal quanto os seus íons, não passam pela membrana semipermeável. Então, a única alternativa que fala sobre a passagem de água na membrana semipermeável está aqui, ó. Transferência de moléculas de água do interior da célula humana para a solução externa. Acabou, porque aqui eu tenho uma menor concentração do que aqui. E eu fui bem claro com vocês quando falei que, lá em cima, o solvente passa da solução mais diluída para mais concentrada, da menor para maior em termos de concentração. Então, quando eu falo que eu roubei a questão de biologia, é porque eu acho isso aqui, ó, fundamental. Se eu tivesse 2 mols de alguém aqui produzido, eu teria que multiplicar isso por 2. Se eu tivesse 3 de cloreto, teria que multiplicar o 0,15 por 3 e depois somar. Então, isso é fundamental, molaridade. Por isso que eu trouxe para a gente e falei um pouco de bioquímica. Claro que você vai ter que saber osmose, pressão osmótica, a membrana semipermeável, tudo isso é papo de biologia. O que interessa aqui para a gente são concentrações tanto dos sais, da molécula, do íon, né, no caso do cristal iônico, como das suas partículas produzidas, dos seus íons produzidos. Então, a resposta é a letra A, e aí eu concluo. Assim ocorrerá a passagem de solvente da célula, mais diluída, botei mesma cor, tá vendo? Para a solução externa, mais concentrada. Acabou, ponto final. Gente, um grande abraço, valeu, até a próxima questão.